Bom dia, na paz do Senhor. Estou aqui neste horário porque eu me dormi realmente. Eu botei o celular a despertar e aí eu acordei e pensei assim, vou botar o celular a despertar um pouquinho mais tarde. Nesse pouquinho mais tarde, aí acordei bem mais tarde mesmo, né? Então peço desculpas pelo atraso, apesar de eu achar também que 6h30 é um pouco difícil para me acompanharem, né? Então acredito até que vai ser melhor, né? Mas é uma maneira já de eu também colocar uma regra, levantar cedo, né? Ter uma rotina diferente. Então, a gente se coloca na disciplina, como se diz. Mas não deu muito certo hoje a disciplina. Mas já vamos começar então, né? Quero começar adorando a Deus, exaltando o nome do Senhor por esse dia de vida, por esta oportunidade, que Ele nos concede todos os dias, nos cuida todos os dias, até mesmo enquanto nós dormimos, o Senhor está nos cuidando. Agradeço ao Senhor. E eu quero, antes de ler a palavra, fazer uma oração e depois vamos estar falando um pouquinho sobre o tema da live. Então, oremos ao Senhor neste momento. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Senhor, por a vida de cada um, pela minha vida, pela minha família, pela vida de cada um, Pai. Todos aqueles que assistiram esta live ou aqueles que assistirão, Pai, talvez não em tempo real, mas que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, liberar uma palavra, Senhor, a cada coração. Liberando uma palavra do qual precisem para as suas vidas, Pai. Porque o Senhor é aquele que conhece os corações no mais profundo, sabe todas as coisas. Por isso eu te peço, Pai, alcança vidas, abençoa, dai graça, sabedoria, discernimento da tua parte, Senhor. Porque o Senhor é aquele que convence os corações, faz a obra por completo. Eu te peço, Pai, conforme a necessidade de cada um de nós, que o Senhor nos estenda o teu favor e a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, um bom dia, um dia maravilhoso que o Senhor nos proporciona. Nós podemos ver as coisas boas e agradecer ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Ele nos sustenta, nos dá graça, nos dá vida, nos dá tudo aquilo que nós precisamos para que continuemos glorificando o seu santo nome. Então eu quero, ler a palavra, eu vou dizer para vocês lá no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 1 ao 2, depois no livro de Mateus, capítulo 6, 33, E o tema dessa live, é estrutura para viver o propósito. Porque muitas vezes a gente, tá ansioso, ou fica pensando o que Deus vai fazer. Eu quero viver as promessas de Deus, eu quero viver o propósito de Deus, eu tenho um propósito, gostaria que Deus me abençoasse. São tantas as coisas que a gente pode pensar. Bom dia, missionária Janete, bom dia. Tinha mais 2 pessoas na live, acho que saíram, mas foi fora de horário essa live, que eu marquei para 6h30, mas agora 4 pessoas comigo. Bom dia para todos aí, que Deus abençoe. Continuando então, uma estrutura para viver o propósito. Muitas vezes, nós vamos ler agora no livro de Provérbios, o propósito do homem é um e às vezes o propósito de Deus é outro. Então nós temos que ter um discernimento, uma direção da parte de Deus, um direcionamento do Senhor para as nossas vidas. E sobre a estrutura para viver o propósito, muitas vezes Deus vai trabalhando de uma maneira específica na vida de cada um. Para quê? Para estruturar, para firmar sobre a rocha, para que então sim nós podemos ali fazer aquilo que o Senhor nos designou para fazer, aquilo que o Senhor já tinha colocado no nosso coração muitas vezes, porque a Bíblia diz que tudo começa no coração. E até mesmo o Senhor fala conosco através de quê? Através do nosso pensar, através do nosso sentir. O Senhor coloca também os projetos dele, os sonhos dele no nosso coração quando nós entregamos a nossa vida para Ele e estamos à disposição dele. Só
né? Quem já entregou a vida para Jesus está entendendo. Se não entregou ainda, entregue hoje. Este é o tempo de entregarmos a nossa vida para Jesus Cristo. Diz lá no livro de Provérbios, capítulo 16, diz assim, ó: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia no Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins e até ao ímpio para o dia do mal. Olha quanta sabedoria tem nessas palavras aqui no livro de Provérbios. Quanta coisa nós podemos aprender que é real nas nossas vidas. Através das experiências que Deus nos proporciona, nós podemos ver que é real. Muitas vezes, né, há preparação ali do coração do homem. Nós podemos pensar coisas e preparar tantas coisas, mas é do Senhor que vem a resposta. Um sim ou um não. Mas nós, quando temos a confiança em Deus, sabemos que Ele é o fiel pastor, que Ele cuida de uma maneira tão grande, tão abençoada, que Ele nos conduz ali, não, isso daqui é o melhor para a tua vida. Neste momento, isso daqui é o melhor para a tua vida. Assim é o Senhor, por isso que da resposta dos lábios a resposta vem de Deus. A resposta da boca vem do Senhor. O Senhor é aquele que dá a última palavra na nossa vida. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. É verdade, né? Quantas pessoas estão ali num propósito, fazendo algo, e aquilo ali é o correto para elas, né? O caminho do homem ali é limpo aos seus próprios olhos. Mas quando nós absorvemos a palavra de Deus, meu despertador, quando nós absorvemos a palavra de Deus e nós temos uma orientação da palavra do Senhor, o que acontece? Nós vamos buscar a vontade de Deus. Nós vamos ali pedir, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Me ajuda a entender a tua vontade para a minha vida. E assim, através da palavra de Deus, nós vamos nos alinhando a ela. E Deus vai alinhando o nosso propósito. Deus vai alinhando as vontades do nosso coração. O Senhor, Ele vai ali colocando tudo no lugar. Quando nós damos este espaço para o Senhor trabalhar no nosso coração. E para isso é necessário a palavra de Deus entrar na nossa vida. Entrar no nosso coração para fazer uma mudança. O que está lá no livro de Romanos capítulo 12, né, que fala sobre a renovação da mente. A renovação da mente, como? Através da palavra do Senhor. Nós vamos ter uma renovação de mente. Eu até nem marquei esta palavra aqui, mas eu tinha anotado antes, né? E eu vou abrir aqui para fazer uma citação melhor dela. Tem um outro versículo que eu achei muito interessante. Eu estava lendo ontem, né? Então, quem tiver a Bíblia quiser abrir, Romanos capítulo 12, diz assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, duas coisas, né? Nós adorar ao Senhor, apresentar nosso corpo em sacrifício vivo, que é nós nos conectar com Deus ali, de uma maneira, né, sempre buscando a vontade do Senhor, adorando em adoração verdadeira a Deus, em espírito e em verdade. Então, diz a palavra do Senhor ali, né, que não vos conformeis com este mundo. Antes de renovar a nossa mente, nós não devemos nos conformar com este mundo. Porque a partir dessa inconformidade, nós já vamos ali, né, buscar essa renovação de mente. Porque se a pessoa está ali, não,
tá tudo ok, tá tudo certo, né? Como tá este mundo afora aí vivendo e tudo, a pessoa não vai buscar a palavra do Senhor para renovar sua mente e para alinhar a sua vida de acordo com aquilo que Deus quer, com os princípios de Deus. De maneira nenhuma. Porque para ela tá tudo bem, ela está conformada. Então, assim, uma inconformidade de Deus na tua vida. Uma inconformidade com aquilo que é errado, com aquilo que é injusto, com aquilo que é mal, com aquilo que está fora da palavra de Deus. Essa inconformidade com o mundo, Deus coloca no coração do cristão, Deus desperta nos nossos corações, para que nós venhamos ter uma renovação de mente, para que nós venhamos adquirir esta renovação de mente e então buscar aqui a orientação na palavra do Senhor, buscar saber aquilo que Deus tem para nós realmente. Essa renovação de mente que Deus quer para a minha vida e para a tua vida. Porque a partir de nós não nos conformar com aquilo que é errado, nós vamos tomar uma atitude de mudança, uma atitude que vai fazer a diferença na nossa vida, na nossa família, aonde Deus nos colocar. É para isso que Deus tem nos colocado nesta terra, para sermos sal, para sermos luz, para fazermos a diferença aonde Deus tem nos colocado, aonde Deus tem nos levado, aonde Deus tem nos dado a oportunidade de estarmos, né, para fazer algo para Ele, para a glória dEle, para a honra dEle, para o louvor dEle. Porque quando nós entregamos nossa vida para Deus, nós temos a consciência que é Deus que nos sustenta, né, que Deus nos proporciona vida, que Deus nos proporciona saúde, que Deus nos proporciona ali uma estrutura e uma força para que nós venha caminhar, para que nós venha andar, para que nós venhamos ali ficar firmados nele. Glória a Deus. Aqui eu vou, né? Mas eu ainda tenho mais uns versículos do livro de Provérbios para ler, que é até o verso 8 eu botei aqui, né? Nós lemos 4, eu acho. Vamos ver aqui. Aí diz assim, no verso 5, abominação é para o Senhor todo altivo de coração, ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Né? A abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Aí eu fico pensando o que seria esse altivo de coração, né? Porque acredito eu, vou falar com as minhas palavras assim com o meu entendimento, que altivo de coração seria aquela pessoa que não dá espaço e nem busca fazer a vontade de Deus. Mas ela se fecha acreditando, vamos dizer assim, não que ela vai fazer e ponto final, né? E cadê o direcionamento de Deus? Se você já tem um direcionamento de Deus, é diferente. Você já tem um propósito estabelecido na presença de Deus, como diz aqui no livro de Provérbios. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Mas tu tens que confiar ao Senhor. Tu tens que fazer uma entrega ao Senhor. Entregaste a Deus as tuas obras, a tua vida, tudo, né? É diferente. Agora, aquele que não tem essa entrega verdadeira ao Senhor, né? Já vai pensar ali, Senhor, preciso do teu direcionamento. Não posso ser altiva de coração e dizer, não, eu que sei, eu que faço, aí depois a pessoa vai lá e acontece tudo de ruim na vida da pessoa. Por quê? Porque não escutou a Deus. Não parou para pegar a orientação da palavra de Deus e pedir assim, Senhor, me ajuda a entender aqui o que o Senhor quer que eu faça nessa área da minha vida. Isto é muito importante, nós temos uma orientação da palavra de Deus. Não o achismo muitas vezes, porque achismo humano pode nos colocar às vezes em apuros, pode nos dar uma direção errada. Então, existe uma grande diferença entre o achismo humano e aquilo que Deus nos orienta. Aquilo que a palavra nos
de Deus nos diz tem autoridade e tem diferença na nossa vida. Então que você possa buscar alguém que lhe oriente segundo a palavra de Deus. Alguém que lhe oriente segundo aquilo que diz a palavra do Pai. Porque esta sim é verdadeira. Isto sim vai acrescentar na tua vida. Agora, se você buscar um conselho errado e seguir aquele conselho errado, o que vai acontecer? Vai te desestruturar. Vai te tirar do propósito de Deus, vai te tirar da visão de Deus. Porque muitas vezes alguém pode chegar e te dizer algo, e aí Deus já falou contigo algo, Deus já colocou no teu coração algo para ti ali. E aí o que você vai fazer? Você vai ouvir aquilo que chegou para você, dizendo, olha, não é assim, olha, você deveria fazer assim. Ou você vai ouvir a voz de Deus e buscar a palavra. Se você está dentro da palavra de Deus, se você não está fazendo algo contra a palavra do Senhor, continue. O Senhor é contigo. O Senhor te dá graça. O Senhor te concede favor. Se você tem essa consciência para com Deus, não dê ouvido para as pessoas. Porque as pessoas muitas vezes elas podem te olhar de fora e elas podem ter uma visão diferente daquilo que Deus te mostrou, daquilo que Deus te orientou segundo a palavra dele. E elas vão dizer, não, tu deveria fazer assim, a palavra de Deus também diz assim. Não, peraí um pouquinho, mas eu não estou fora da palavra de Deus. Vocês não precisam nem se justificar. Porque se todo mundo entendesse o propósito de todo mundo entendesse todo mundo, o mundo teria paz. Não teria guerra, não teria briga, não teria aflição, né? Mas no mundo nós temos aflições, nós temos lutas, nós temos dificuldades. Aquele que falar que não está mentindo, porque a palavra de Deus ela precisa se cumprir. E ela vem se cumprindo e está se cumprindo todos os dias. Então qual é a tua estrutura para poder viver o propósito de Deus? Tens procurado estruturar a tua casa? O teu coração, a tua vida, dentro da palavra de Deus, a tua família, os teus familiares, né? Essa deve ser a nossa procura, de nós procurar ali, estruturar dentro daquilo que Deus nos pede, nos orienta, para que nós venhamos ter uma comunhão com Deus verdadeira, uma comunhão na nossa família, uma comunhão, uma direção de Deus na nossa casa. Que muitas vezes não é fácil, é uma batalha, é uma dificuldade. O cristão, ele está na luta todos os dias para vencer. Ele se segura na palavra de Deus e ele vai ali devagarinho, ele vai avançando. Através ali, eu sei o que Deus quer que eu faça, vamos tomar uma atitude para fazer isso. Muitas vezes não é fácil, é uma guerra, mas a gente está ali tentando, orando, clamando a Deus e pedindo, Senhor, me ajuda a fazer aquilo que eu tenho que fazer. E assim o Senhor vai nos auxiliando, vai preparando, vai nos dando graça e nós vamos conseguindo ali caminhar. Vamos ler então esta palavra maravilhosa no livro de Mateus 6:33. Eu marquei aqui. Marquei, eu acho que eu já até desmarquei. Não marquei. 6:33. Diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós buscamos primeiro o reino de Deus, primeiro as coisas que vêm de Deus, o Senhor, ele nos acrescenta a bênção. Eu vou ter que espirrar. Ai, desculpa. Precisei espirrar. Mas enfim, né? O Senhor, ele nos acrescenta coisas na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos buscando ali o temor do Senhor. Ele é o princípio da sabedoria. E a sabedoria de Deus, ela nos auxilia, né? O conhecimento, ele é muito bom, mas a sabedoria de Deus, ela é melhor. A sabedoria de Deus, ela vem do alto. A sabedoria de Deus faz a diferença na nossa vida. Por isso nós devemos buscá-la. E a palavra de Deus diz que aquele que busca, Deus tem prazer em dar. Deus dá deliberadamente, essa é a palavra. Achei que nem ia conseguir falar essa palavra. Lá no livro de Tiago, né, se não me engano. Não me lembro o capítulo e o versículo. Mas o Senhor nos dá.
Vamos pedir ao Senhor sabedoria, não só no nosso entendimento, na nossa mente, esta renovação, mas também na nossa prática, de nós conseguir fazer aquilo que Deus nos fala, aquilo que Deus nos direciona. E diz assim, verso 34, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Isso é difícil, né? Quantas vezes a gente se preocupa pensando, e agora, amanhã, né? Tem que pagar tal coisa, tem que fazer tal coisa. Às vezes não é nem no outro dia, né? Às vezes é no mesmo dia, né? Então é uma coisa assim, é uma orientação que Deus nos dá que é uma guerra. Às vezes a gente luta, né? E diz, não, a gente sabe que temos que confiar no Senhor. Aí a gente começa com a palavra, né? Confia no Senhor. Não te estriba no teu próprio entendimento. Não te baseia no teu próprio entendimento. Confia em Deus. Segura na palavra de Deus. Se o Senhor ele está no controle, tudo vai dar certo. E assim a gente vai falando a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos auxilia a nós estarmos bem, em comunhão com Deus e nos sentindo também bem na presença de Deus, aonde nós estiver ali, nós colocar a palavra de Deus, ela tem um efeito muito grande na nossa vida. Um efeito ali de nos dar a força necessária que nós precisamos para continuar. Né? Então, não vamos nos inquietar pelo amanhã, vamos confiar no Senhor, né? Porque já temos que vencer o mal de cada dia. Às vezes tem algum probleminha, alguma coisa para resolver naquele dia ali. E que o Senhor nos dê esse favor para que nós consigamos resolver, consigamos, né, sobressair as coisas que vêm, que Deus permite vir. Para que nós venhamos também aprender mais dele, mais da palavra dele. A confiar mais nele muitas vezes. A entregar mais para ele. E diz no livro, né, de Mateus ainda, capítulo 7, versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, aleluia, assemelhareis ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Tá aí a diferença, né? Escutar a palavra do Senhor e praticar. Para que haja uma estrutura, para que haja uma edificação da nossa casa ali sobre a rocha, é necessário nós escutar a palavra do Senhor e praticar. E seguir a palavra de Deus na nossa vida. Aí a estrutura, aí pode vir o vento, pode vir a luta, pode vir a dificuldade, pode vir o problema, pode vir qualquer situação que for. Se a casa está edificada sobre a rocha, o vento vai vir, vai soprar, mas a casa vai permanecer firme, a casa vai permanecer de pé, porque os que confiam no Senhor, eles são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Glória a Deus. Permanece para sempre, porque o cristão ele tem uma esperança tão boa e tão maravilhosa, que ele sabe que partindo aqui dessa terra, existe uma vida eterna, uma morada que Jesus foi preparar para nós. Essa é uma esperança que nos dá força, uma promessa de Deus, que um dia ele voltará para buscar a sua igreja, que está bem pertinho, está às portas. Isso nos dá esperança para aquele que está firmado em Deus. Há esperança. É um momento esperado. Agora, para aquele que ainda precisa muitas vezes alinhar algo na sua vida, ou precisa, né, dizer, preciso entregar minha vida para Jesus ainda. E aí? Para eles talvez seja meio aterrorizante falar da volta de Jesus, porque precisa ainda, né, fazer uma entrega real para o Senhor. Não que nós cristãos não temos coisas para também, muitas vezes, né, ali melhorar e buscar ali na palavra de Deus, dizer, Senhor, quanta coisa, né, nós poderia ali fazer mais para o teu reino frutificar, porque a palavra de Deus diz assim,
Toda árvore que não dá fruto será cortada e lançada no fogo. Então temos que frutificar. Não podemos nos omitir. Não foi para isso que Deus nos colocou nessa terra. Deus nos colocou nessa terra para que nós venhamos, guerrear. Para que nós venhamos ali caminhar e fazer algo para o Senhor, frutificar no reino de Deus. Versículo 24. Diz assim, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhoeis ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Versículo 25. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso à multidão, se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso, né? Então é isso, né? Quando o homem é insensato, não tem a prudência, não tem a sabedoria de Deus, e escuta, ainda tem a oportunidade muitas vezes de escutar a palavra de Deus, e rejeita a palavra de Deus, e diz não para o Senhor, ele está firmado aonde? Na areia. Vai vir a dificuldade, vai vir a luta, vai vir o vento forte, e ele não vai ficar de pé. Vai desabar, ele vai se desesperar, porque nós vimos muitas vezes pessoas tentando se matar, tentando tantas coisas aí, se autodestruir, porque não estão com a palavra de Deus no coração, assim, de edificar a sua casa sobre a rocha, praticando a palavra de Deus, não tem aquela força, precisam de um auxílio, de uma libertação, de algo assim de Deus, mas conhecer a palavra de Deus para que modifiquem, para que tenham as suas vidas transformadas. Porque a palavra de Deus em si, ela está aqui, ela não vai fazer nada se eu não ler ela e colocar em prática. Agora, se eu ler, se eu ouvir a palavra, ela tem um efeito na minha vida. Vai me despertar para que eu venha colocar em prática esta palavra. E a partir daí, eu colocando em prática, aí sim haverá mudança, haverá uma diferença. Agora, aquele que escuta a palavra e não pratica, que diferença você quer? Qual é a diferença na sua vida? Nenhuma. Porque aí não tem a prática da palavra. Pois se a palavra é para você ali seguir e fazer, amém? Então receba, Nós devemos receber orientação de Deus, devemos receber confronto da palavra de Deus, devemos receber ali, ensinamento da palavra de Deus, devemos receber, porque é para o nosso bem, não é para o nosso mal que o Senhor nos deixou. Princípios, orientações, é para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor falou, antes do Senhor falar ali de edificar a casa sobre a rocha, o Senhor, ele vai ali falando, meu Deus, é uma continuação do Sermão da Montanha. Você pode ler todo o capítulo 7 do livro de Mateus. Leia esta palavra, porque esta palavra faz a diferença na nossa vida, Então, o Senhor, ele nos deixa a orientação ali para não julgar e não ser julgado, Porque quando nós medimos alguém, nós vamos ser medido também, nós vamos ser cobrado também. Muitas vezes nós estamos ali preocupados em tirar o argueiro do olho do nosso irmão, em tirar a trave do olho do nosso irmão, e a nossa está ali. Às vezes nem enxerga que está ali, E aí? E aí Jesus está ali,
ensinando nós. Vamos olhar para a nossa vida, vamos olhar para o nosso interior, vamos parar de olhar a vida do irmão, da irmã, e vamos olhar ali para o nosso interior, para a nossa vida. Depois que nós tirar a trave do nosso olho, de nós nos alinhar, de nós praticar a palavra de Deus, sabe que nós nem vamos estar tão preocupados de olhar para a vida do irmão. Nós vamos ser um auxílio para ele. Nós vamos ser uma referência para eles. Nós vamos ali orar, interceder, estender a mão. Nós não vamos ficar ali olhando. Porque é o que acontece muitas vezes neste nosso tempo. Por que Jesus ensinou isso? Porque ele sabe a necessidade do ser humano de aprender isto, para que nós venhamos ali andar na luz, sermos conduzidos por ele. Glória a Jesus. E vai dizer mais aqui, né? Aí depois Deus vem com a promessa: pedida-se-vos-á, buscar encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, né? Mas antes o Senhor já tinha dito: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então o ensinamento de Jesus, ele é completo, né? Nós não podemos olhar só um versículo ali e pegar, né? Não, nós temos que considerar toda a palavra de Deus, como um todo para nós. Que nós possamos receber sim as promessas, nos pedir, vamos receber. Quando nós pedimos o nome de Jesus, ali estamos alinhados com a vontade de Deus, vamos receber, sim. Se você crê, recebe hoje o nome de Jesus. Porque ele tem, aquele que está alinhado com a palavra dele, está alinhado com a presença ali do Espírito Santo de Deus, pede e recebe no nome de Jesus. Busca e encontra, bate e a porta se abre. Glória a Deus. Porque nós, sendo maus, muitas vezes damos coisas boas aos nossos filhos. E aí pode ter gente dizendo assim: mas quem disse que eu sou mau? Né? Quanta coisa mal tem no coração do ser humano que às vezes ele não se dá conta. Não reconhece que precisa de Deus. Não reconhece que precisa da presença do Espírito Santo para ali, né, haver realmente uma mudança e uma transformação. Sim, é necessário a presença de Deus na vida do homem, na vida da mulher. É necessário. Glória a Jesus. Que você possa reconhecer, se ainda não reconhece, que precisa de Deus, precisa de Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor vai falar nesse mesmo capítulo 7, né, sobre os frutos também. Pelos frutos se conhece a árvore. Que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Que muitos são aqueles que dizem que vão, né, profetizei no teu nome, fizemos isso, fizemos aquilo. Mas o Senhor vai dizer para ele que não conhece, para eles que não conhecem eles. Por quê? Porque viviam na prática da iniquidade. E o que é a prática da iniquidade? É aquilo que o ser humano sabe que é errado, que é pecado e continua fazendo. Não toma uma atitude de mudança, como diz lá no livro de Romanos, não se conforma com o mundo. Não é um inconformado com este mundo. Não, ele está de acordo com este mundo. Está de acordo com as coisas erradas, profanas. E aí o que vai acontecer? Infelizmente, naquele último dia ouvirá do Senhor: não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Esse vai ser um dia triste para aqueles que não deram ouvidos à palavra de Deus. Mas será um dia feliz para aquele que está na peleja, dizendo: Senhor, eu vou fazer a tua vontade. E está ali praticando, está buscando, está alinhando sua vida cada dia mais. O Senhor vai dizer assim: ó, vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado. Então é isso, se você quer viver o propósito de Deus, alinha sua vida com a palavra de Deus. Deus tem grandes coisas, sim. Deus pode te abençoar na área financeira, na área da saúde, em todas as áreas da tua vida, Deus cuida. Deus pode te fazer prosperar, sim. Aí você pode dizer que esse irmão está pregando prosperidade. Mas Deus tem prosperidade para aquele que obedece a sua palavra, sim,
para que anda nos seus princípios, é nítido. Porque se você tem sabedoria da parte de Deus, se você tem ali, né, seguindo a orientação dele, até para sua vida financeira vai melhorar. Porque você vai seguir a orientação de Deus. À medida que você vai aplicando a sabedoria de Deus, eu te pergunto, você prospera ou não prospera? Então é isso, a obediência traz prosperidade. Vamos buscar mais conhecer da palavra do Senhor e obedecê-la. E assim o Senhor nos abençoar, nos impulsionará mais para aquilo que Ele tem já preparado para a minha vida e para a tua vida. Porque como nós lemos no livro de Provérbios 16, o Senhor Ele criou todas as coisas para um fim, para um propósito. Então há um propósito de Deus na tua vida, na minha vida, na vida de cada um. Vamos viver esse propósito de acordo com aquilo que Deus tem? Vamos pensar hoje no que podemos ali alinhar para modificar dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa igreja. Algo que nós venhamos contribuir para o reino de Deus. Assim Deus quer. Esse é o propósito de Deus. Que nós venhamos caminhar em amor, que nós venhamos caminhar, né, segundo sua palavra. Vamos orar ao Senhor então neste momento. Apresente a Deus aquilo que você tem. Talvez você tenha um propósito no coração, algo, né, que quer fazer. O Senhor pode te abençoar sim, né? Se você está buscando a Deus verdadeiramente, adorando ao Senhor, buscando entender a palavra de Deus e a orientação de Deus, Deus pode te abençoar sim. Vamos orar a Ele. Eu creio que o Senhor, Ele está com a mão estendida sobre nós, com os ouvidos inclinados. Seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Ele nos escuta hoje. Vamos falar com Ele hoje e vamos entregar tudo nas mãos dele e dizer assim, ó, Senhor, eu quero viver o teu propósito, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Se foi o Senhor que colocou coisas no meu coração, você tem essa certeza sim, diga, vai se realizar. Tenha essa fé no seu coração, vai se realizar. Pode o vento soprar, pode, né, tantas coisas acontecer. Mas se a resposta vem da boca do Senhor, não tem inimigo que fica de pé. Não tem barreira, não tem problema, não tem dificuldade que prevaleça contra aquilo que o Senhor já decretou. Então oremos ao Senhor neste momento. Senhor, em teu nome, Jesus, eu quero orar, Senhor, clamar a Ti, clamar pelo poder que há no Teu nome, Jesus, para que o Senhor alcance vidas, alcance famílias, desperte vidas, Pai, para que eles venham ter essa fé no coração, de buscar ao Senhor em primeiro lugar e também, Senhor, de viver o Teu propósito, de viver aquilo que o Senhor tem preparado, de viver aquilo, Pai, que o Senhor tem colocado muitas vezes nos corações mediante a Tua palavra, Senhor. Orienta as vidas, Senhor. Senhor, direciona cada um para aquilo que o Senhor tem chamado. Porque o Senhor tem chamado muitas vezes específico para cada um. Então orienta, direciona, concede do teu favor, Senhor, abençoando cada lar. Senhor, cada pedido apresentado na tua presença, Pai. Talvez agora, neste momento, estão clamando a Ti por um socorro, por algo que necessitam. Tu és o Senhor, aquele que pode entrar com providência, Pai. Eu creio em nome de Jesus, que o Senhor gera vida onde não há vida. Que o Senhor, Pai, pode ressuscitar sonhos. Que o Senhor pode, Pai, entrar com providência, entrar com cura, entrar com libertação, entrar com salvação em cada vida, em cada lar, Pai. Eu creio que Tu podes, porque Tu és o Senhor. Não há outro como Tu, Senhor. Então eu te peço em nome de Jesus, Senhor, crendo que o Senhor faz, crendo que o Senhor opera, alcança estas vidas, alcança cada pedido de oração,
Alcança cada coração, Pai, colocando neles a Tua palavra, para que venham se movimentar, para que venham frutificar, para a glória e honra do Teu nome. Dá estrutura, Pai, a cada vida, a minha vida, a vida de cada um, para viver o propósito que o Senhor tem decretado para cada vida. Que possamos estar alinhados contigo, alinhado com os teus pensamentos, Senhor, porque os teus pensamentos são maiores. Ah, Jesus, aleluia. No teu caminho não há erro, na tua direção não há erro, porque o Senhor é aquele que tudo vê, tudo sabe. Por isso nós te pedimos que a tua vontade prevaleça, que o teu reino venha a nós e a tua vontade aconteça sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Que possamos dar espaço então para a vontade de Deus acontecer na nossa vida. Que venhamos nos fechar para a vontade do inimigo e muitas vezes para as nossas próprias vontades, crendo que o Senhor, nosso pastor, tem o melhor para nós. Ele tem preparado e nós vamos agir sim, conforme aquilo que Ele tem colocado no nosso coração, sim. Porque se nós entregamos nossa vida, nosso coração e buscamos a Ele em primeiro lugar, sabemos que os nossos pensamentos serão sim estabelecidos pelo Senhor, pela boca do Senhor, pela palavra de Deus. Então que Deus te abençoe nesta manhã, te dê graça, te fortaleça e que nós como os cristãos possamos nos edificar uns aos outros, estar firmados na mesma fé, no mesmo amor de Cristo Jesus. Deus nos abençoe. Ficam todos na paz do Senhor.